Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desçam sobre nós e permaneçam em nossos corações. Aqueles que vêm pela primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados e acolhidos no amor do Mestre Jesus. Aos nossos irmãos conectados através do canal do YouTube, sejam também bem-vindos e que Jesus os abençoe. Agradecidos pela assistência espiritual que se faz presente, nós pedimos a permissão para darmos início à nossa reunião desse dia 5 de fevereiro de 2024. E para nós iniciarmos, nós faremos a leitura da mensagem inicial, psicofonada nas reuniões mediúnicas da nossa casa. Amados irmãos em Cristo, paz seja convosco. Que nosso Senhor nos ilumine para podermos passar uma mensagem simples, profunda e de uma palavra oportunidade. Palavra linda, abençoada, cujo valor vamos conhecer. Quando ela passa por nós e nós deixamos escapar, quando a oportunidade nos escapa, como nos viramos contra situações, pessoas, esquecidos de que é o nosso livre-arbítrio. Somos nós que não valorizamos, que muitas vezes deixamos passar o presente, as oportunidades. Mas é nesse instante, chamado de dor, que nos voltamos para o Pai. Questionamos. E se somos sinceros em obtermos a resposta, voltamos para nós, para conhecermos a nós mesmos. O que temos feito de cada oportunidade? Quais são as nossas intenções? Quais são os nossos desejos? O que verdadeiramente nos move? E quando arrependidos sinceramente pela oportunidade que se foi. O arrependimento é um sol que brilha, nos convidando a termos coragem de resolvermos e mais, de sermos gratos a Deus, Pai, que nos concede sempre outras oportunidades e nos faz enxergar no Criador o Pai de justiça, de amor e de caridade. Que Jesus nos abençoe. E para a nossa prece inicial, eu convido o nosso irmão Jordã. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Diz que quando nós agradecemos, a graça desce. E é nesse sentimento de gratidão que nós devemos agradecer a Deus, o nosso Pai, pela bênção da vida, pelo pão de cada dia, por esse planeta azul que foi elaborado para nos acolher em experiências encarnatórias. Agradecer a Deus e ao divino modelo que Ele nos enviou para trazer os seus ensinamentos. Se nós formos analisar do momento em que acordamos até ao momento que vamos repousar à noite, é uma infinidade de graças que se derrama sobre nós que nós nem valorizamos. O sol que nos aquece, a chuva fresca que hidrata o ar que respiramos. E assim nós vamos vendo essa casa divina e sublime que nos acolhe, a direção desta que com tanto esmero luta para preservar os ensinos de Jesus, trazendo aqui também palestrantes maravilhosos que trazem os esclarecimentos para todos nós.
E assim, Jesus, nós dizemos, em nome do nosso Pai, obrigado por tudo. Obrigado por mais esta oportunidade na vida terrena e que nós saibamos aproveitá-la. Abençoe a nossa casa, a nossa direção e que nós possamos colher os frutos dos teus ensinamentos e que assim sejam. Meus irmãos, e passando para o nosso tema de estudo da noite, hoje nós temos a grata satisfação de receber em nossa casa esse nosso irmão e um grande trabalhador da seara espírita, o nosso irmão Wellington Melo. O Wellington Melo vem falar para nós sobre a presença de Deus. Será que nós estamos observando, verdadeiramente a presença de Deus em nossas vidas? E o nosso irmão é um grande trabalhador de 2 casas espíritas, o Lar Espírita Eurípides Barçanufo e o GELD, Grupo Espírita Leon Denis. Wellington, seja bem-vindo à nossa casa, muito obrigado pela sua presença e que o Mestre Jesus e a espiritualidade lhe abençoa. Boa noite, queridas irmãs e queridos irmãos. Olha, a melhor coisa do mundo é ter amigo. Amigo é cordial demais, amigo é exagerado. Estava falando com o Denner aqui, só não sei onde você arrumou grande trabalhador. Só se for na altura, mais nada. Mas é uma alegria estarmos aqui novamente, para juntos refletirmos em torno dos ensinamentos de Jesus, em torno da vida, suas bênçãos e seus desafios, tudo à luz da doutrina espírita. Aliás, gente, esse coral cresceu, hein? E tá lindo. Eu já vi que essa casa leva muito a sério aquele ditado que quem canta seus males espanta, né? Eu e a minha filhinha Lívia ali, a gente estava flutuando na canção de vocês. Que gostosura. Eu não sei nem para que interromper e fazer palestra, bastava o coral e estava bom demais da conta. Irmãs e irmãos, fiquem à vontade para participar com a gente. Quem sabe a gente não faz o momento assim, a espécie de um evangelho no nosso lar, bem participativo. Podem perguntar, discordar, a qualquer momento. Ninguém estará interrompendo nada, muito ao contrário. Achei muito interessante que assim que nós chegamos, estava cantando aquela canção que eu não sei o nome, mas eu não vou cantar porque o Quincas Veloso me proibiu de cantar. Falou, Wellington, nem no banheiro, não foi? Você já viu, né? Nem no banheiro. Mas aquela canção que fala assim, Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. E o Denner chegou ali. Wellington, qual o tema que você vai abordar? A presença de Deus, é o que está sendo cantado. Essa é a proposta. Houve um tempo em que nós não tínhamos ainda a condição de compreender a existência de Deus. Nenhuma condição. Avançamos um tanto, e aí começamos a enxergar a divindade nos fenômenos incompreendidos, em especial os da natureza.
progredimos mais um tanto, fomos nos civilizando, e àquela época entendíamos que eram muitos, vários os deuses, um para cada finalidade, um para cada propósito. Existia inclusive o Deus da guerra, o Deus do vinho, tinha Deus para tudo. Mais adiante, vem um grande missionário e nos ensina que é um só Deus. Muito embora ele haja contribuído sobremaneira para que pudéssemos, àquela época, compreender melhor a existência de Deus, mas ainda assim, dado a dureza de nossos corações, entendíamos Deus como um juiz austero e severo, implacável. Nós temíamos Deus. Era o que precisávamos à época. Mas como o progresso é lei, nós caminhamos. E vem Jesus. E Jesus trouxe uma das mais brilhantes definições de Deus. Deus é Pai. E me lembro sempre de Simão Pedro, um profundo estudioso, né? Falou assim, olha, Jesus se referia a Deus como papai. E podemos compreender então, com Cristo, que Deus é esse Pai amoroso, um papai. Não é mais um juiz. Vem a doutrina espírita com Allan Kardec e a partir de 1857 esse entendimento de Deus se amplia. Inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. E fomos entendendo também que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, está em todos os lugares, sabe de tudo e pode tudo. Até aqui alguma dúvida ou algum complemento? Então eu vou fazer uma pergunta, já que não existem dúvidas. Quem aqui sentiu a presença de Deus hoje? Ó, nós temos 2, 3, 4, 5, que beleza. Agora, vocês poderiam compartilhar com a gente como sentiram a presença de Deus? Que beleza. Na hora da música, mas aí também é covardia, todo mundo sentiu. Você sabe que na hora que eu estava... Não, mas aí muita gente levantou a mão, vamos ver o que eles vão dizer. Você sabe que na hora que eu estava sentado ali, eu falei assim, mas a hora que eu perguntar quem sentiu a presença de Deus, todo mundo vai dizer que sentiu aqui dentro. Porque estava perceptível mesmo. E você, meu irmão, como você sentiu a presença de Deus hoje? Excelente. Nosso irmão sentiu a presença de Deus orquestrando uma reunião de cunho social que visava auxiliar, assistir a muitas pessoas. É isso, né? Quem mais levantou a mão e gostaria de falar para nós? Você? No olhar das pessoas.
Excelente. Filha, eu acho que foi no seu olhar, porque no seu olhar eu também enxergo Deus. Deixa eu levar o microfone para a senhora falar, porque eu vi que a voz da senhora é mais baixa. É que eu tentei resolver uma questão hoje, pessoal, querendo que aquilo tivesse o resultado que eu queria. Então, por mensagens de alguns amigos, eu disse, aguardo o propósito de Deus. Não era o momento, não é para ser agora. Já agradeço a esses amigos que estão vários aqui do meu lado. Então, foi Deus falando neles, para mim, hoje. A fala da senhora foi extraordinária e a gente vai utilizá-la, não só da senhora, mas de todos que contribuíram durante as nossas reflexões. Um dia desses, trabalhávamos essa mesma temática na companhia do Quincas Veloso, numa cidade vizinha de Uberlândia. Quando nós fizemos essa pergunta, aliás, deixa eu contar uma coisa interessante. Nós gravamos um podcast para o Café com Espiritismo com essa temática. E lá nós contamos uma história que vamos repeti-la aqui. E foi interessante porque os coordenadores do projeto Café com Espiritismo nos retornaram dizendo que fora o episódio, como que fala? De maior o quê? Quando as pessoas assistem? Maior alcance, maior audiência, maior... esses maior aí tudo. Ibope. De todos os tempos. E a gente achou a coisa muito interessante, porque extremamente simples, conforme vocês vão observar. Mas isso reforça aquilo que a gente vem observando e dizendo, que o que é grande de verdade é simples. O que é complexo nem sempre é grande. Mas nessa cidade vizinha, um senhor, por isso que eu lembrei do comentário da senhora, que vai ajudar demais. Um senhor levantou o dedo. Eu senti a presença de Deus hoje. Ô, meu irmão, você poderia compartilhar com a gente? Claro, olha, eu tinha umas coisas para resolver lá em Uberlândia, e eu fui para lá. E deu tudo certo. Aí a filha dele estava presente, e a filha dele se levanta, papai, inclusive o que a gente nem tinha pensado deu certo, né papai? Deu, tudo certo. E aí veio uma pergunta, e se tivesse dado errado? O que a senhora trouxe para nós? Não existiria Deus aí? Só percebemos Deus quando tudo dá certo? Quando tudo vai bem? Será que Deus é esse Pai que se ausenta e na ausência dele as coisas saem errado? Aí nós teríamos que questionar a onipresença. Deus não seria onipresente. Eu vejo Deus nos olhos da minha filha Lívia. Eu vi Deus quando a Lívia nasceu. Mas Deus estava presente também quando o outro filho, o Rafael, desencarnou no acidente. Não é só no nascimento que Deus se faz presente. Não é só quando tudo vai bem. Não é só quando a chuva cai mansa nas tempestades ou no sol que estatala também. E a gente pode até pensar assim, não, mas lá nessa cidade nós ouvimos assim, de um outro senhor. Você não estava lá não, Chico? Nesse dia estava não, né? Acho que não. Teve um outro senhor que disse assim, eu vi Deus na natureza, mas tem uma diferença de saber que Deus está na natureza
e sentir a presença de Deus. Vou dar um exemplo. Em 1999, eu fiquei uma semana no estado de Rondônia, a trabalho. Fui contratado por uma empresa para desenvolver treinamentos cada dia numa cidade do estado de Rondônia. Foi no mês de maio. E eu era levado por um motorista de nome Walter Lúcio Ribeiro. Valtim já desencarnou. E eu tenho muito carinho por ele. Amanhã eu vou contar a história lá em Biá e ele é de lá. Estava doidinho para ir lá contar essa história. Só para citar o nome dele lá. Gosto demais do Valtim. E o Valtim, no meio da viagem, fala para mim assim: você vai conhecer o turco. E eu falei, ó, Valtim, que beleza. Andava alguns quilômetros e ele dizia assim: já estamos quase chegando no turco. E eu olhava na estrada, porque Rondônia é uma estrada comprida, a gente vê lá na frente, e não avistava nada. Pensei assim, bom, deve ser uma venda de beira de estrada, alguma coisa assim, um posto, ou algum morador. Andava mais um pouquinho e falei assim, ó, prepara, está chegando o turco, está chegando. De repente eu falei assim, aí o turco, olha o turco aí. Eu olhei, só via árvore, grandes, verdade, mas não tinha gente. E eu olhei para ele, cadê o turco, Valtim? Turco era uma castanheira que pegou fogo. Então ela ficou com 5 metros, 6 de altura, e ela tinha um galho assim, ó, que parecia um nariz. Ficou só aquele tronco com um galho parecendo um nariz, que lembrava um nariz de turco. Estava ali para todo mundo ver. Mas quem percebia? Quem enxergava um turco numa castanheira? Todos estamos respirando aqui. Nosso coração está batendo. Mas às vezes a gente entra num automatismo que não percebemos que estamos respirando. Não percebemos que o coração está batendo. Leon Denis nos fala que todos nós vivemos mergulhados no amor de Deus. Vamos pensar num aquário para a gente entender a fala de Leon Denis? Os peixinhos vivem mergulhados na água do aquário. Fora o peixinho, tudo é água. Fora nós, tudo é a presença do amor de Deus. Nós somos de essência divina. Vivemos mergulhados nesse amor. Ele está presente em todos os lugares. Onde estiver uma pessoa, ele está mergulhado, envolvido pelo amor de Deus. Fazendo seja lá o que for. Pensando seja lá o que for. Na companhia de quem quer que seja. Agora, perceber, sentir a presença de Deus é outra história. E o nosso convite aqui hoje é para que a gente desenvolva a percepção a ponto de primeiro compreendermos, após compreendidos, percebermos, sentirmos a presença de Deus, mesmo quando as coisas não saem conforme a nossa expectativa. Essa é a diferença. Porque, muito embora, vez ou outra, nós nos frustramos, sempre acontece o que nós necessitamos, nem merecemos. Necessitamos, sempre, infalivelmente. Porque se o acaso ou a injustiça nos alcançasse,
outra vez teríamos que questionar essa sabedoria divina. Mas não existe acaso. Não existe injustiça. Aliás, não existem injustiçados. Não existem. Um dia desses, aliás, ontem a Fabiana esteve conosco no programa E a Família, como vai? Que vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10. E foi tão bacana, né? A única coisa que atrapalha aqui o programa é o Quincas Veloso. O resto é tudo bom. Ai de nós se não fosse o Quincas. Ele falou para mim assim: Wellington, eu tenho comigo que eu vou desencarnar aos 111 anos. Na frente dele, eu falei assim: não vai não, você não vai nem chupar manga esse ano mais. Mas cá entre nós, teve um dia que eu falei para ele: Quincas, agora vamos falar sério? Vai não, meu irmão. Eu não estou pronto para ficar sem a sua presença física. E não estou mesmo, né, filha? Todos os dias nós nos falamos no mínimo uma vez. Mas um dia estávamos no programa Palavras de Esperança, que vai ao ar todos os sábados às 7h30 da manhã. E conversamos com um rapaz chamado Shirlan, e é esse o nome dele. Eu pedi autorização para ele para contar essa história, ele me autorizou. Inclusive, ele já gravou ela para mim, para que eu não esquecesse. O Shirlan disse-nos que é de uma família de 3 irmãos. Os 3 criados sem a presença paterna. Ele, o filho do meio, com a irmã de 9 e um irmão de 6, a essa época. Hoje ele já está adulto. E ele disse assim que, nesse determinado dia, a mãe chega e fala assim: meus filhos, mamãe vai sair para a rua. Eu vou levar algumas roupas nossas, vou ver se eu vendo e vou pedir alguma coisa para as pessoas também. Se a mamãe não conseguir, hoje nós vamos ter só arroz para almoçar. E vai ser cozido na água, porque nem óleo de cozinha a mamãe tem. E a mãe dele parte. Ele conta assim, que não deu muita atenção. Falou: Wellington, menino tem na cabeça que isso é responsabilidade de pai e de mãe, e nós só foi brincar. Ele só foi se lembrar disso quando a mãe retorna, pertinho do meio-dia, e ele, olhando a mamãe chegar, adivinhou que ela havia chorado, porque os olhos estavam avermelhados e inchados. A mãe dele chamou os meninos e falou assim: meus filhos, é da vontade de Deus que hoje a gente coma só arroz no almoço. Então, nós vamos fazer o arroz na água. E diz que, enquanto ela falava, foi levando a mãozinha na lata para pegar o arroz. Quando tocou a lata, adivinhem, a lata estava vazia. Aí ela olhou para as 3 crianças e o Shirlan disse que foi se afastando assim, encostando a bundinha na parede com medo de levar uns tapas. Antes que a mãe perguntasse, o Shirlan se antecipou e disse assim: uai, mamãe, foi a senhora que falou que todo mundo que batesse na nossa porta era para a gente dar alguma coisa. Veio um leproso aqui, mamãe, e só tinha arroz. Eu dei o arroz para o leproso. O Shirlan conta que nessa hora, ele estava ainda temendo uns tapinhas da mãe. A mãe chamou os 3, abraçou os 3 assim, igual uma galinha que põe os pintinhos debaixo da asa, ajoelhou-se, ficou na altura deles e falou assim: tá tudo certo, meus filhos. Se é da vontade de Deus que a gente fique sem almoçar, nós vamos ficar sem almoçar. Deus há de prover algo para a gente jantar.
E ele conta que nessa hora, uma madrinha dele chegou lá na porta, comadre, comadre. E a mãe dele responde, ô comadre, entra aí, estou aqui na cozinha. Comadre, ontem eu joguei no bicho e ganhei. E eu vim trazer uma cesta para você, comadre, eu sei que você está precisando. O Shirlan contou assim, que ele não sabia o que era cesta. Eles não sabiam o que era compra de supermercado. Ele disse que nunca tinha feito uma compra, como a gente faz para uma semana, para um mês. Lá na casa dele funcionava assim, arrumou um din-din, vai lá e compra. Ele falou assim que comprava muito salame. Vai lá e compra um salame, vai lá e compra um arroz. Mas ele disse que essa cesta, ele fala, são palavras dele, não era uma cesta, era uma compra. Tinha salame, tinha Danone, tinha de tudo, tinha fruta, tinha até Guaraná, o Shirlan conta. Ele nos fala que foi a primeira de muitas vezes que ele sentiu a presença de Deus. E a gente fica observando que Deus, na nossa vida, sempre se faz mais presente na hora da nossa necessidade. Real. Não é da nossa vontade. Não é da nossa expectativa, da nossa necessidade. Afinal, Ele é onisciente, sabe de tudo. Sabe o que nós precisamos. Sabe o que é melhor para nós. Eu penso, minhas irmãs e meus irmãos, que nós já não vivemos mais um momento de questionar se Deus existe ou não. As pessoas falam assim, eu não acredito na existência de Deus. Tenta explicar o universo sem Deus. Pronto. Explica o universo sem Deus. Leon Denis tem uma forma boa de explicar isso. Seria possível, por acaso, jogar umas letras aqui e elas por si só formarem uma poesia, sem uma mente que as organize? Como explicar o equilíbrio dos astros no universo? Como? Como explicar tudo que não é obra do homem? Eu lembro do material do Divaldo Pereira Franco, muito antigo, na época do CD ainda, chamado Provas Científicas da Existência de Deus. Ele fala assim que todo ano o João de Barros sobe no ponto mais alto da floresta. E ali ele constrói a sua casinha, sempre com a portinha voltada para o lado contrário que o vento vai vir. E ele fala assim, quem ensinou isso ao João de Barro? É Deus. Não está mais na hora de questionar se Deus existe ou não. É simples. Quem realmente quer, encontra todos os vestígios, todos, da existência e da presença de Deus no mundo, nas pessoas. Todos. Ontem, nós temos um outro programa chamado Faces da África. Ele é mensal, todo primeiro domingo de cada mês. Quincas Veloso e eu conversamos com um morador de um dos países da África. Ontem foi o 5º episódio. Ontem nós entrevistamos um rapaz que é congolês, mas hoje mora em Dzaleka, um campo para refugiados no Malawi. O nome dele é Lobelo Patrick, de 32 anos. Nos disseram que ele falava 11 idiomas. Mas o Quincas foi perguntando para ele, Patrick, qual idioma você fala? Lá pelos 14 eu parei de contar. Deu muito mais. Mas nós pedimos para o Patrick contar a história dele. Por que ele saiu do Congo e foi parar num campo de refugiados no Malawi? Ele disse assim, por causa dos conflitos
civis, mas por conta de problemas em família. E aquilo me chamou a atenção, porque o conflito civil, a gente sabe da existência dele. Agora, problemas em família, de todos os entrevistados, foi a primeira vez que eu ouvi. Muito embora tenham sido poucos até agora. Mas ele começou a explicar. A irmã dele namorava com um rapaz lá no Congo que era policial. Mas ele, o Patrick, dizia assim que quando... Esse programa está gravado, viu, gente? Podem procurar na Web Rádio Fraternidade, no canal da Fraternidade Sem Fronteiras, Tupaciguara Espírita. Se você colocar lá Faces da África, no YouTube, vai ver todos os programas. E vale a pena. Histórias lindas. Faces da África. Aí ele disse assim que esse policial, namorado da irmã, era muito violento. E sempre que ele se embriagava, e isso era frequente, ele batia na irmã. Por essa razão, a irmã se separa dele. E conhece um outro rapaz. Quando foi começar o relacionamento com o outro rapaz, gente, essa história ela é bem dura. Mas, com a licença de todos, eu vou contá-la, porque a gente vai entendendo que a presença de Deus está em tudo mesmo. E não existe acaso. Quem passou por isso é porque tinha lá a sua necessidade. Aí quando o namoro foi se estabelecendo com esse novo rapaz, ela disse, a irmã do Patrick, olha, eu estou grávida do meu namorado anterior. Estou esperando um bebê. Isso é algum problema para você? Não, nenhum problema. Nós vamos criar esse filho como se fosse nosso. E o namoro prosseguiu até que o bebê nascesse. Mas acontece que ele tramava assassinar o bebê. E ele assassinou o bebê. E a família denunciou-o. E ele fora preso. Mas acontece que os familiares dele eram pessoas de poder no governo. Foram essas as palavras do Patrick. Então ele não ficou preso. Foi solto loguinho. Quando ele saiu da prisão, voltou para vingar-se da família. Dizia ele que a primeira que ele iria assassinar era ela. Depois ia matar todos os membros da família. Com isso, Patrick resolve sair do Congo e foi parar lá no Malawi. Claro que foi uma trajetória muito grande. Mais adiante ele encontra a Fraternidade Sem Fronteiras, é acolhido e ele diz que aí sim foi uma guinada na vida. Quando a Fraternidade Sem Fronteiras tomou conhecimento disso, foi lá no Congo, buscou toda a família do Patrick, arrumou uma casinha para eles e eles moram lá no Malawi hoje. A história é maravilhosa. E ele contou essa experiência e outras tantas de outras pessoas. E eu fiz uma pergunta para ele, Patrick, agora me conta, irmão, você viveu tanta atrocidade, presenciou tanta violência, como que você, porque as pessoas que vão em caravanas dão notícias que o Patrick abre mão do pouco que ele tem em favor daqueles que têm menos. Ele abre mão do seu horário de almoço ou de repouso para conversar com os refugiados que vão chegando lá. Eu falei, Patrick, como que você, depois de tanta agrura, você tem um sorrisão que é um dos mais belos que eu já vi na minha vida, e você consegue ainda amar com essa intensidade? Ele baixou, tá lá, vocês vão ver. Baixou a cabeça assim.
só pode ser a presença de Deus. Quem sentiu a presença de Deus hoje? E a partir de amanhã? É possível. Eu diria que é necessário que todos sintamos doravante a presença de Deus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Sem a aguinha lá do aquário, não existiria vida para nenhum dos peixinhos. Vivemos mergulhados no amor de Deus. Sem o amor de Deus, tudo seria caos. Nós não estamos abandonados, queridas irmãs e irmãos. Nós estamos guiados. Para a gente compreender a extensão do amor de Deus, Ele nos envia Jesus, que também foi cantado aqui. Jesus é outro que ainda não compreendemos. O que significa estarmos num planeta coordenado por Jesus. O Chico nos ensina que Jesus nos conhece por nome. E Ele disse que nos devolveria ao Pai e nenhum de nós seria deixado para trás. Mas como Ele vai nos devolver ao Pai? Melhorados, avançados. Mais meia hora só eu tenho. Mais 5 minutos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Os canais? Tá. Olha, todos os nossos programas são vários, graças a Deus. Eu gosto de ficar ocupado porque a gente não tem tempo de pensar e nem de fazer muita bobagem. Às quintas, nós temos o Prosa Espírita, que vai ao ar pela Rai TV, Web Rádio Fraternidade, Tupaciguara Espírita, Coromandel Espírita, CEP. Todas as quintas, a partir das 20. Cada quinta entrevistamos alguém. Nessa quinta é o Simão Pedro. Toda segunda quinta-feira do mês é o Simão Pedro. Aos sábados de manhãzinha, nós temos o programa Palavras de Esperança, que é das 7h30 às 8h30 da manhã. Ele vai ao ar pelo Tupaciguara Espírita, pela Rádio Sucesso FM de Tupaciguara, pela Portal da Luz, CEP, Coromandel Espírita. Tupaciguara Espírita está em todas. Aos domingos de manhã, nós temos o programa E a Família, como vai? Que é esse que a Fabiana participou. Também vai pela Tupaciguara Espírita, Coromandel Espírita, o CEP, a Sintonia Maior Play e a Portal da Luz de Dourados. À noite, nós temos o Fala Boa, das 19 às 20, que vai pelo Espiritismo.net do Rio, CEP, Coromandel Espírita e Tupaciguara Espírita. São esses os canais. Caso você queira depois anotar, vai ser uma alegria te passar. Ah, e tem o Faces da África, todo primeiro domingo de cada mês. Ele é das 11 ao meio-dia, horário de Brasília. Porque lá é não, lá é tarde. 5 horas de diferença daqui lá. Então, 11 horas aqui vai ser de tardezinha para eles lá.
Esse vai pela Web Rádio Fraternidade, pela Fraternidade Sem Fronteiras, Rai TV, Tupaciguara Espírita, CEP e Coromandel Espírita. São esses os programas que nós temos a alegria de participar. Eu vou finalizar, com a permissão de todos. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Eu acho que eu deixei no jeito, mas eu sou ruim demais de tecnologia, gente. Ixi, não estou dando conta nem de acender o bichinho. Ó, acendeu. É a prece de Eurípides Barçanufo, vocês conhecem? Ah, quem não conhece vai conhecer hoje. Ela é maravilhosa. Se eu der conta, né? Ó, quer ver? Eu vou puxar de novo, porque... Ah, tá aqui. Vamos ver se vai dar. Eu ponho pertinho do microfone. Hã? Parece que não está querendo ajudar não, gente. Mas eu acho que aqui já é o celular mesmo que está carregado demais. Bom, procurem que vão encontrar Deus por Eurípides Barçanufo. Ele vai falando que ele reconhece Deus presente em tudo, em tudo. Tudo na natureza, na mãe que chora, tudo, tudo, tudo. Na criança que chora, na mãe que vela, perdão. Vale a pena conhecer. Gente, obrigado pela paciência e que daqui em diante todos consigamos perceber, sentir mais a presença de Deus, viu? Wellington, muito obrigado pela sua presença. Esperamos você no futuro próximo em nossa casa. E como não falar que você não é um grande trabalhador? Só esse tanto de programa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Muito obrigado, viu, Wellington? Meus irmãos, vamos aos recados da semana. Antes eu convido os médios passistas para se dirigirem à sala do passe, para o trabalho preparatório. E o nosso primeiro recado é que ainda temos pizzas à disposição. Aqueles que adquiriram e têm interesse em adquirir novas unidades, nós estaremos lá no piso inferior, atendendo vocês. Aqueles que fizeram seus pedidos nominais, mas ainda não buscaram, muitas dessas pizzas ainda se encontram lá. Nós precisamos desligar os nossos freezers, né, que ainda permanecem ligados. E aí, aqueles que tiverem condições, desde já nós agradecemos. O nosso próximo recado é que retornamos hoje com a evangelização infanto-juvenil. Então nós reforçamos com vocês, por favor, comuniquem seus familiares, amigos, né? Todas as evangelizadoras já estão preparadas e aguardando, né, todos os entes queridos lá para permanecerem na evangelização durante o período que vocês permanecem aqui no salão. E o nosso último recado, a Fátima pede para avisá-los que tem coleção nova no bazar. Então aqueles no brechó. Então tem coleção nova, tem coisas muito bonitas lá no brechó, aguardando por vocês. Então logo após a nossa reunião, a Fátima estará lá, aguardando para vocês conhecerem o que está lá à disposição. Agradecemos por essa oportunidade, por essa noite maravilhosa, por esse encontro, né? E com esse despertar de consciências, como realmente enxergarmos a presença de Deus. Então nós convidamos a Fabiana para a nossa prece final, a fluidificação das águas. Desejamos a todos uma excelente semana, um excelente retorno aos seus lares. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus permaneçam em nossos corações. E com certeza a nossa oração de hoje vai ser bem
mais elevada, porque quem não sentiu a presença de Deus nas palavras do nosso querido irmão Wellington, um irmão que, apesar dele falar devedor, é uma pessoa que leva a doutrina espírita por toda a região, aqueles centros mais humildes, às vezes com tanta dificuldade, em todos eles a gente vê o Wellington ali trabalhando, né? Então é sentir Deus nesse trabalhador. Obrigada, Wellington, de coração, sempre nos atende com tanto amor, com tanto carinho. Que Jesus o abençoe, você, sua família linda. E nós vamos então, nesse instante, fechando os nossos olhos, perceber essa imagem radiante de amor, a imagem do Cristo Jesus, que nos envolve nesse instante, nos convidando à oração, a servirmos, rogando a espiritualidade benfeitora que possa acolher cada dor nesse planeta, que possa estar ao lado de cada coração materno que vê seus filhos padecerem a fome, rogando que sejamos instrumentos de amor, rogando aos nossos irmãos que estão nas cadeias, nos hospitais, nos orfanatos, nos lares para idosos, que possam sentir sempre essa presença do Pai, que nos ama a todos incondicionalmente. E assim, rogamos a magnetização das águas, que se transformem na medicação necessária às dores do corpo, às dores da alma, e que nos prepare para o tratamento do passe, que possa levá-lo aos lares, orando juntos, todos nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vamos em paz e que Jesus nos acompanhe. Assim seja.